quero compartilhar algo no teu coração. Não é uma pregação, é uma meditação muito breve. Mateus capítulo 5, verso de número 7. Mateus capítulo 5, verso 7. Bem-aventurado os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Senhor Deus e Pai, louvamos o Teu nome já, adoramos o Teu nome já. Ó Deus, continue falando com o Teu povo, com a Tua igreja, ainda que seja de uma maneira diferente, fora do nosso costume, mas continue falando, despertando o Teu povo, como o Senhor tem despertado alguns, Pai, que o Senhor possa despertar a nação toda do Senhor, no nome de Jesus. Amém e amém. Você pode sentar, amados, eu quero apenas meditar nesta noite alguns trechos da palavra de Deus. Mateus capítulo 5, nós temos aqui o Sermão do Monte. E nós vemos aqui Jesus trazendo para nós uma condição para as nossas vidas. O verso de número 7, bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Eu entendo, sou um pouco inteligente para entender aqui, que se eu quero a misericórdia de Deus, eu tenho que ser misericordioso. Que se eu não tiver misericórdia, o Senhor não poderá derramar da misericórdia dEle sobre a minha vida. Você entende assim, amados? Amém ou não amém? Está escrito: feliz é o misericordioso, porque ele alcançará misericórdia quando ele precisar. É isso que o texto está dizendo aqui. Eu quero apenas explicar para você. Isso quer dizer que se nós não tivermos misericórdia, nós não temos o direito de pedir a misericórdia de Deus. Nós só temos crédito para pedir a misericórdia de Deus quando nós estendemos as mãos, colocando à disposição a nossa misericórdia. Felizes os misericordiosos, porque quando eles necessitarem, eles hão de alcançar a misericórdia de Deus. Nós precisamos da misericórdia de Deus. Nós dependemos da misericórdia de Deus. E muitas vezes nós perguntamos, mas o que é ser misericordioso? O que é ter misericórdia? Olha, amados, a misericórdia é algo que alguém não merece, mas nós nos colocamos à disposição da pessoa para ajudar a pessoa. A misericórdia não é para quem precisa. Não deve ser uma obrigação. Bem-aventurados os misericordiosos. Ter misericórdia não é oferecer o bem para aquele que merece. Quando você faz o bem para aquele que merece, isso não é misericórdia. Quando você paga, quando você retribui o bem que alguém lhe fez, isso não é misericórdia. Misericórdia é você dar para alguém que não merece, que não fez nada para merecer. Deus foi misericordioso conosco. Ele nos deu a salvação. Ele deu Jesus. Nós não merecíamos Jesus, mas Ele deu Jesus. Jesus derramou sangue na cruz do Calvário. Isso foi um ato de misericórdia de Deus. Então muitas vezes nós temos alguém diante de nós, e nós não estendemos a mão porque nós achamos que a pessoa não merece. Ele não merece, ele tem que pagar por isso, ele tem que ser assim, ele tem que sofrer desse jeito, porque ele não merece.
Misericórdia é ajudar, é dar àquele que não merece nada, aquele que não fez nada para merecer. E as pessoas que agem desta forma, você ajudar quem te ajudou, isso não te leva a lugar nenhum. Aí nós vamos falar de recompensa. E eu não quero falar de recompensa, eu quero falar de misericórdia. E nós entendemos bem misericórdia. Jesus, Ele nos explica o que é ter misericórdia. Lucas capítulo 10, o verso de número 25, diz assim o texto: e eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse: Mestre, o que eu farei para herdar a vida eterna? O que eu farei para herdar a vida eterna? Jesus lhe respondeu: está escrito na lei, como interpretas a isto? Ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o entendimento. Amará o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhes disse: respondestes corretamente. Se você fizer isso, você vai viver. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó, e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo-o, passou de longe. Da mesma forma, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o, também passou longe. Mas desceu um samaritano que seguia no seu caminho, passou perto e, vendo aquele homem estirado no chão, ferido, compadeceu-se dele. E chegando-se, pensou-lhes os ferimentos, aplicando-lhe óleo e vinho, e colocando sobre ele o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida desse homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te pagarei depois, quando eu voltar. E Jesus pergunta: qual desses 3 te parece ser o próximo do homem que caiu na mão dos salteadores? Respondeu o estudioso: aquele que usou de misericórdia para com o homem doente. Então Jesus disse: vai, faz do mesmo modo, faz como aquele homem fez, faz como o samaritano fez com aquele homem que estava caído à beira da estrada, ferido e machucado. Ser misericordioso. Eu aprendo aqui que não importa quem é, porque Jesus aqui diz que certo homem, não fala o nome do homem, não fala se o homem era judeu, não fala se o homem era cristão, não fala de que cidade era o homem, é um homem qualquer, um João ninguém, um desconhecido. Roubaram tudo que ele tinha, maltrataram, machucaram ele, deixaram quase morto. E passou o sacerdote, o religioso, o dono da igreja, o pastor, passou de longe, vendo-o caído, não cuidou dele. Eu aprendo que não importa quem seja, jamais nós podemos deixar alguém caído, jamais podemos ignorar alguém necessitando ajuda perto de nós. Quem é o meu próximo? Aquele que está perto de mim, precisando no momento, não importa quem seja, não importa o que ele faça,
Não importa de onde seja, se ele estiver diante de mim, eu devo estender minhas mãos. Passou também o levita, o auxiliar do templo, não deu a mínima, fez pouco caso dele também. Mas aí vem um outro que não era religioso, que não era judeu, que não era cristão, não era sacerdote, não era nada, não tinha cargo algum. E ele, passando perto daquele homem, sentiu no coração de ajudar aquele homem caído, sem saber quem era. Colocou no animal, deu o seu próprio carro. Com certeza aquele homem, o samaritano, o animal que ele estava, era a sua condução. Mas ele deu a sua condução. Ele colocou o homem ferido na sua condução. E eu vejo ele puxando aquele burrico, aquele jumento, sei lá, aquele animal, e o ferido em cima do animal. E ele levou em uma hospedaria, num hospital, não importa, e ele falou: cuida dele, eu vou pagar todos os gastos, eu deixo esse dinheiro, faça o que precisar, e se não der, na volta eu passo por aqui, e eu vou te recompensar. Jesus disse: este homem é misericordioso. O cristão não foi, o sacerdote não foi, o levita não foi, mas aquele que não tinha religião, ele foi misericordioso. E Jesus disse, mesmo ele não tendo religião, mesmo ele não sendo cristão, mesmo ele não sendo sacerdote, mesmo ele não sendo judeu, esse homem vai alcançar da minha misericórdia. Ele vai receber da minha misericórdia. Feliz é ele, porque quando ele precisar de misericórdia, ele tem um depósito, e ele vai poder sacar desta conta a misericórdia que ele derramou. Temos sido religiosos, temos sido cristãos, mas como está a nossa conta no céu? O nosso banco de misericórdia, o quanto temos derramado de misericórdia, o que temos feito nesse sentido como igreja, como cristão, que são os frutos do Espírito de Deus, que são dos ensinamentos de Jesus. Amados, quantas vezes nós agimos sem misericórdia, agimos com rigidez, por alguém que erra, por alguém que peca, por alguém que falha, por alguém que está caído à beira de um caminho. Quando eu falo de misericórdia, eu não falo só daquele homem que está caído na beira do caminho, que precisa, eu falo da misericórdia, muitas vezes espiritual. Estamos prontos para acusar, para falar, mas não estamos prontos para estender as mãos àquele que está caído na beira do caminho. Caídos espiritualmente, quantas vezes vemos irmãos caídos espiritualmente e nós vamos lá acabar de matar, acabar de destruir. É por isso, irmãos, que nós tomamos uma decisão nessa igreja. Nós não excluímos mais ninguém por causa do pecado, porque cai. A não ser quando vai embora, quando não quer mais. Mas nós não excluímos ninguém. Não é o nosso desejo, não é o nosso feito excluir pessoas em pecado. Nós temos que cuidar como igrejas. Temos de agir com misericórdia. Temos que levantar aquele que está caído. Isto é amor. Agir com misericórdia é agir com amor. Qual é o nível de amor? Qual é o nível de misericórdia que nós temos? Temos procurado fazer a obra de Deus. Graças a Deus temos feito algumas coisas.
Mas você não precisa, amados, da igreja. Você não precisa do pastor para agir com misericórdia. Você não depende da igreja. Muitas vezes algumas pessoas falam, mas falta misericórdia na igreja. Falta em você, porque você é a igreja. Você não precisa do pastor para agir. Você não precisa do diácono para ser misericordioso, para ajudar alguém, para carregar alguém no colo. Você não precisa. Você não precisa de uma religião. O bom samaritano não precisou de uma igreja. O bom samaritano não precisou de um pastor. Ele agiu porque ele tinha amor, porque ele tinha misericórdia. E Jesus disse, feliz é ele, bem-aventurado é ele. Eu quero dizer para você, amados, todos nós um dia, vamos precisar de misericórdia. É um dos mandamentos de Cristo, é um dos ensinamentos de Cristo para nossas vidas. Os teus atos, você tem agido com misericórdia? As suas atitudes, você tem agido com misericórdia? Quantas vezes precisamos passar necessidade e fome por causa da misericórdia? Quantas vezes precisamos sofrer por causa da misericórdia? Louvado seja o nome do Senhor. Por que estou dizendo isso? Eu louvo a Deus. Eu disse que o culto ia ser diferente hoje. Eu louvo a Deus por um grupo de jovens. Isso mesmo, um grupo de jovens que, independente de igreja, tem agido com misericórdia. Um grupo de pessoas, independente de igreja, tem agido com misericórdia. E só, pastor, posso fazer isso? Faça isso. Haja, faça. Tivemos, nesse último sábado, ali na casa de Maria, ao ver de muitos uma entidade católica cheia de santo que não deveríamos estar lá. A misericórdia é maior do que os santos que tem lá. A misericórdia é maior do que o altar que tem lá naquele lugar. E nós plantamos lá uma igreja naquele lugar. Enquanto cultuamos, nós cobramos os ídolos lá. E nós apresentamos a eles um Deus verdadeiro, um Deus vivo. Cadê o Marcos? Está aí, Marcos? Faz assim para mim. Graças a Deus, né? Pela vida do Marcos e da Cássia. A irmã Sônia, o Monditinho, a irmã Inês, que são nossos braços ali, na casa de Maria. Isso mesmo, irmão, casa de Maria. Tem uma igreja lá. E sábado nós fomos lá e fizemos um culto naquele lugar, onde o presidente esteve lá, aonde autoridades estiveram lá, e pessoas saíram chorando, pessoas que não são evangélicos, mas saíram comovidas daquele lugar, porque viram ali amor dessas pessoas. Um banquete foi formado para aqueles mendigos, bêbados, viciados. Eles não merecem nada. Procuraram o mal, bebem porque quer, se prostituem porque quer, fumam porque quer, mas lá tem um grupo de misericordiosos naquele lugar, estendendo as mãos. Você que critica, o que você tem feito? Aonde está a misericórdia? Um outro grupo de jovens, talvez você fala, sou muito novo, sou muito velho, mas um grupo de jovens aí, que sai pelas ruas dessa cidade, na cerâmica, saem a levar comida, levar uma palavra, internar, cuidar, são samaritanos.
Eu queria ter o ministério do bom samaritano na igreja, os irmãos sabem disso, mas faltaram pessoas. Mas esse grupo de pessoas estão fazendo o papel do samaritano. O sonho do pastor não morreu, viu? O sonho do pastor está vivo em vocês. O bom samaritano são vocês. Cristãos bons samaritanos. Bons samaritanos convertidos de verdade. Então o grupo de jovens, eles têm feito o papel do bom samaritano, graças a Deus. Mas, amados, eles fazem com o que eles têm. Muitas vezes, eles não têm. Muitas vezes eles dependem da ajuda dos outros. Você pode os ajudá-lo nessa campanha, nesse trabalho, fazendo parte do ministério que para eles não é um ministério, mas eu entendo que é um ministério. Eles não querem que seja um ministério, mas é um ministério. Ainda que não seja da igreja, mas é um ministério de Deus. Então nós queremos nessa noite mostrar um pouquinho do que esse grupo de jovens tem feito. E eu digo, graças a Deus, são cristãos. Graças a Deus, alguns são da igreja, nem todos são. Alguns são daqui, mas outros não são. Então eu quero chamar a Ana. Vem cá, Ana. A Ana, a equipe que faz parte desse, deixa eu falar ministério, desse trabalho, não é? E eles vão mostrar um pouquinho do trabalho que eles têm feito, irmãos. Mas por que eles estão aqui? Porque eles precisam da igreja. Eles precisam do sacerdote, eles precisam do levita. Quantas vezes precisa alguém para ir lá tocar? É difícil achar alguém para ir tocar lá, não é? Tocar lá na cerâmica é um desafio. Dançar na cerâmica é um desafio, Alô. Quem sabe, né? Então eles vão mostrar um pouquinho do trabalho e dar a oportunidade para vocês poderem ajudá-los nessa missão, poderem ajudá-los nesse trabalho. Um trabalho que transforma vidas, como você vai poder ver agora. Isso é igreja, isso é cristianismo. Ok, Ana? Paz do Senhor a todos. Para quem não me conhece, meu nome é Ana e esse é meu namorado Matheus. E nós fazemos parte da ONG Sementes do Bem, na qual a gente vai apresentar um pouquinho e representar os outros voluntários também. A ONG, né, nasceu no ano passado com um sonho meu, na verdade, eu estava em casa, estava uma noite muito fria, e eu estava com muito frio dentro de um teto, coberta de um teto, com coberta, e imaginei, né, comecei a imaginar como que se sentiam as outras pessoas que estavam em situação de rua, como que sofriam. E na mesma semana coincidiu que teve uma notícia que havia morrido um morador de rua em São Paulo, congelado, e isso me comoveu bastante. E aí eu comecei a orar em casa, comecei a sentir muita presença de Deus, e me incomodar a fazer alguma coisa, porque não adianta só a gente falar, não adianta só a gente, ter dó dessas pessoas, a gente tem que fazer alguma coisa para essas pessoas. Então, comecei a orar, a fazer esse projeto. Aí eu fiz um grupo no WhatsApp, falei com a Gabi também, e a gente começou a organizar um sopão, e arrecadar alimentos, arrecadar roupas, e a princípio seria só um sopão, seria só aquele dia. Mas aí a gente viu a necessidade de conversar com essas pessoas, porque o verdadeiro alimento não é a palavra, não é só levar o alimento, levar comida para essas pessoas. Então, a gente
começou aí toda semana pertinho, então continuou essa ação toda semana. E depois eu conheci o Mateus também, e a gente uniu forças, né, para que esse trabalho continuasse. E então nossas ações são todas sextas-feiras na Praça da Matriz, e eu vou mostrar algumas fotos das nossas ações. Pode passar. Que, na verdade, a gente conta com voluntários, né, que seria a Karina, a Elaine e a irmã Nilva, para fazer a comida. Na maioria das vezes são elas que fazem, mas quando não podem fazer também, minha mãe ajuda, a Claudete também ajuda. Então, a gente, graças a Deus, Deus tem suprido as nossas necessidades. E a gente também, no início da ação, a gente ora, a gente consagra ali o local. Aí depois a gente ministra palavras para eles, ora pelo alimento. E aí depois distribui os alimentos para eles. Pode passar as fotos. E no final a gente faz uma oração para agradecer a Deus. E também tocamos louvores, né? Porque a gente precisa levar alegria para eles, porque eles são mal vistos pela sociedade. E não cabe a nós julgarmos essas pessoas, porque eles são seres humanos que nem a gente. Então, a gente precisa parar de julgar essas pessoas, estender a mão. Porque o que muda essas pessoas é o amor. Essas pessoas elas vão mudando com o tempo, não é de uma hora para outra. E também há vários fatores, elas não estão ali porque elas querem. Elas estão ali porque aconteceu alguma coisa. Ou porque aconteceu alguma coisa na família, ou porque é viciado em droga. Muitas vezes não conseguem sair dessa situação. E a gente tem, como cristãos, a gente tem que levar o amor e levar a palavra para essas pessoas, que é o essencial. Volta um pouquinho na foto. Esse primeiro é o Tiago, que é um ex-morador de rua, hoje ele está internado. E depois, o de vermelho é o Val, que também está internado. E vocês vão ver, daqui a pouco, como que está ocorrendo a mudança. Vocês vão ver como que eles estão bem melhores. E a gente tem que dar a oportunidade para eles. Eu vou passar para o Mateus agora, que vai falar um pouquinho da nossa ação especial. A ação especial é feita de 6 em 6 meses, onde nós levamos os moradores para tomar um banho, para fazer a barba, para trocar de roupas, para eles ficarem numa posição digna, irmãos. Pois eles são merecedores, eles são como todos nós, pois todos nós somos iguais perante o nosso Deus. E fazendo gestos de amor, mostrar o amor de Deus para essas pessoas, nós acreditamos que através disso eles possam mudar de vida, possam querer uma mudança através do amor de Deus, pois nós devemos amar, não só eles, mas todos, devemos amar o próximo. Nós levamos eles a cortar o cabelo, depois deles todos trocados, bem vestidos, nós fomos para a igreja, onde foi ministrada uma palavra, louvores, onde fizemos um culto abençoado, Deus agiu grandemente nesse dia, falando com eles. E depois tivemos um almoço muito bom, feito pelas nossas irmãs. E é isso, pequenos gestos, nós devemos fazer pequenos gestos para o próximo, devemos amar ao próximo, porque eles necessitam muito disso. E aí estão eles, olha a diferença. Vocês foram vendo as fotos deles como eles estavam antes, e olha agora. É isso que eles merecem, é isso que todos nós merecemos, uma vida digna. E eu vou passar para a Ana, para ela falar dos nossos testemunhos. Eu vou falar um pouco do Lucas, pode passar. Muitos de vocês devem conhecer ele, né? Ele é um ex-morador de rua, teve um passado meio conturbado, com a família, a mãe estava presa, o pai estava longe, e ele, no meio de drogas, vivendo em situação de rua,
com situações precárias. A gente pode observar, a gente observava como que ele era antes. E com muita sabedoria, Deus foi me orientando para falar com ele, para falar o amor de Deus para ele, para falar da palavra. E Deus foi fazendo com que ele mudasse de vida, ele fosse aceitando Jesus. Porque o que faltava para ele era amor, era alguém que falasse a verdade para ele. Porque ele tinha apenas 13 anos, então ele não tinha muito conhecimento, estava meio indeciso. E se não fosse através desse trabalho, ele poderia estar na rua ainda. Ele poderia não ter encontrado, mas Deus sabe de todas as coisas e Deus colocou eu no caminho dele. Colocou essa ONG no momento certo, antes era na quadra do fórum, colocou eu no momento certo, na hora certa. Então, esse é um trabalho nascido no coração de Deus. Então, vocês vão ver agora algumas fotos, já passou? Algumas fotos do Lucas. E eu vou passar um vídeo do testemunho do Lucas, para vocês verem a mudança dele e como que ele é grato também por isso. E também, irmãos, vou deixar um versículo aqui, que em Tiago 2:26, diz que assim como o corpo sem espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Então, não adianta só ter fé, a gente tem que fazer a obra também. E não adianta também só fazer a obra e não ter fé. As duas têm que interligar juntas. Então, é essa a palavra. Lucas Gabriel Benedito, em nome de Jesus, eu te batizo no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Oi, Ana, tudo bom? Eu quero falar para você que você foi muito especial para mim, porque eu tô sentindo muita saudade, tá? Eu queria te agradecer por tudo que você fez na minha vida e por você ter comprado a minha briga para lutar comigo. Então eu te agradeço por tudo, de coração mesmo. E você sabe que eu sempre vou te amar. A nossa amizade nunca vai acabar. Manda um alô pro Matheus também, que eu não tô só com saudade de você não, do Matheus também, né? E que você possa saber o tanto que eu te amo, que eu tanto te admiro, que você está aqui no meu coração. Tanto tempo que você se esforçou, você me ajudou, você esteve comigo enquanto outros estavam para me derrubar. Muitos queriam me ver caído no chão, mas você veio como servo de Deus, me deu a mão, me levantou, me aconselhou a lutar. Então eu quero te agradecer por tudo, de coração mesmo. Muito obrigado. E que esse vídeo possa te fazer ver como eu te acho muito especial. Como você tem um amigo que você pode contar. Do mesmo jeito que eu pude contar com você, você também pode contar comigo, tá bom? Isso aí, Ana.
Tô aprendendo um pouquinho, meu pai vai ensinar violão aos poucos, mas vai indo, tá? Tchau, beijo. E para vocês verem, irmãos, como que é maravilhosa as obras do Senhor. Hoje ele está bem, como vocês viram no vídeo, foi batizado aqui nessa igreja. Contamos com a ajuda também dos irmãos que receberam ele com muito amor, com muita caridade mesmo, né? E eu agradeço a Deus pelos irmãos que ajudaram. Vou passar para o Mateus agora, que ele vai falar um pouco do outro fruto do nosso projeto, que é o Mauro. O Mauro ele estava numa situação crítica. Ele fazia 2 semanas que ele não conseguia andar, não saía do lugar. Ele estava no coreto da estação. Ele tomava friagem, vento, chuva, ele não se alimentava e bebia, usava drogas. Então, ele estava numa situação muito ruim. E nós precisávamos fazer alguma coisa. Foi onde a gente acionou uma assistente social. Ela chamou a ambulância, levamos ele para o hospital. Ele ficou 2 dias inteiros tomando soro, para vocês verem a situação que ele se encontrava. Aí ele teve alta. Enquanto isso, a gente procurou uma clínica de recuperação cristã, porque acreditamos que apenas Deus pode libertar essas pessoas. E nessa clínica, ele foi se recuperando, começou a andar novamente, estava curado. O médico diz que se ele ficasse mais 1 semana, ele ia morrer naquele coreto. Imagine a morte que ele ia ter. Então, Deus foi misericordioso com ele e deu a chance dele se recuperar. Foi passado uns 3 meses e pouco, ele estava bem, mas nós não sabemos os planos de Deus, né? Ele poderia se recuperar lá, e mais futuramente, ele poderia sair dos caminhos de Deus. E como Deus sabe de todas as coisas, infelizmente, Deus levou ele. Mas nós acreditamos que a vida dele foi salva, que é o mais importante, porque ele estava bem na clínica, ele não tinha mais vícios, ele aceitou Jesus, e com a graça de Deus acreditamos que ele está no céu. A alma dele foi salva. É isso que a gente... Ah lá ele. Ele bem, estava andando, mas nós não sabemos os planos de Deus, né? E eu vou falar um pouco também dos nossos internados. Dá para ver a diferença, irmãos, em 1 mês deles internado. Esse é o Val, eles começam a falar de Deus, eles mudam o jeito de falar, de agir. É uma experiência muito boa. Esse é o Silmar. E esse é o Leopoldo. Muitos aqui devem conhecer ele, porque ele é bem conhecido em Pederneiras. Ele foi internado várias vezes, mas acreditamos que essa vai ser a última, pois profetizamos isso. Deus já começou a agir na vida dele. Se vocês internaram ele, por quê? Ele não vai ficar, ele já saiu. Eu falei, não, ele vai ficar, porque nós profetizamos e Deus começou a agir na vida dele. Então, ele vai mudar sim, que é isso que a gente acredita. E dá para ver a diferença. Ele está falando de Deus, está fazendo campanha de libertação. É uma glória. Esse é o Tiago, 21 anos, foi 22 anos. Ele foi expulso pela mãe, estava nas ruas, a avó acolheu. Só que como a bebida, as drogas, todas essas circunstâncias, fizeram com que os avós deles iam expulsar ele de novo, e ele ia para a rua de novo. Foi onde ele veio até nós e pediu ajuda. E como nós não vamos ajudar? Nós ajudamos, preparamos uma clínica e ele está bem. E, aliás, ele é o líder dos louvores lá dos internados, porque eles vão para a igreja. Então, é ele que prepara os louvores para eles cantar. E esse é o seu José. O seu José foi bem comovente a história dele. A gente estava lá na ação, e ele veio até mim, chorando,
falou, irmão, ajuda eu não consigo sozinho, me ajuda. A gente ajuda, mesmo sem condições, mas a gente ajuda. Então fomos, internamos ele. Antes ele ia daqui e ali, ó, ele sentava, ele não conseguia, de tanta fraqueza que ele sentia. E hoje ele está até jogando bola, irmãos. Para vocês verem, cuida da horta, faz todos os afazeres. E ele fala que quer ter uma vida com Deus. E esse é o Marcos. O Marcos também foi uma situação meio engraçada, porque estava acabando a ação já, e ele estava deitado no chão, sem travesseiro, sem nada, com tempo de chuva, e Deus tocou no meu coração. E eu fui até ele, comecei a ministrar a palavra para ele, porque não somos nós que fazemos isso, é Deus, nós somos apenas ferramentas usadas por Deus. E falando tudo, ministrando a palavra, foi onde ele falou, me ajuda. E nós não tínhamos condições de internar mais um. Nós tínhamos 5 internados e nós não tínhamos mais condições. Foi onde decidimos, vamos internar sem ter condições, porque é R$350, vamos internar que Deus vai preparar o dinheiro. Já preparou o primeiro mês. Mês que vem não temos o dinheiro ainda, mas estamos orando e acreditamos que Deus vai preparar, porque é Deus que está no comando desta obra. E a Ana vai falar um pouco das visitas. Esses internados, eles que pedem ajuda. A gente não força eles a internar, porque tem que ser por vontade própria. E tem uma palavra em Zacarias 4, 6, na parte B, que diz, não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Então, é Deus que está no comando. Só Deus pode salvar eles. Por isso que a gente coloca em clínicas cristãs, para eles aprenderem a palavra, para eles se libertarem pela palavra. E nós visitamos eles, né, todo mês a gente visita eles, porque não adianta só internar e deixar lá. A gente tem que visitar também, tem que acompanhar, tem que cuidar deles, porque eles precisam disso. Nós somos como uma família para eles. Então, nós todo mês visitamos eles, e quando a gente sai, eles ficam tristes, eles querem que a gente vá mais, mas não tem como, porque quase toda semana a gente tem que visitar nas clínicas. Então, mas é bem gostoso as visitas. A avó do Tiago também foi, esse é o seu José. E está sendo uma bênção, Deus está suprindo nossas necessidades, mas nós precisamos de ajuda, porque nós queremos internar mais moradores, igual o Mateus disse, do Marcos a gente não tem condição no próximo mês, mas Deus vai preparar. Eu peço a ajuda dos irmãos. Existem 3 formas de ajudar. Uma é em oração, porque nós precisamos muito da cobertura da igreja, da intercessão dos irmãos, porque mexemos diretamente com o inferno, e o inimigo está furioso com isso. Então, peço a oração, peço a ajuda dos irmãos. Também a outra maneira é sendo voluntário, vai na ação, ajuda, dá uma palavra, às vezes com um sorriso, às vezes com um abraço, já muda o dia daquela pessoa, já pode mudar, pode fazer além do que você imagina. Porque eu não imaginava que eu seria capaz, mas Deus me capacitou. Então, é tudo no poder de Deus. E a outra maneira é em doação, em alimentos ou em dinheiro, porque o valor de cada internado é de 350, 150, varia muito. Mas os que são de 150, a gente tem que dar 150 em alimentos. Então, nós precisamos muito de alimentos também. Higiene pessoal também. Então, colabore, mas seja comprometido com a obra. Colabore mensalmente com o alimento, com 5, 10 reais, 50, 100, quanto você sentir no coração. Porque a gente tem que investir em gerar almas para Deus. Porque esse mundo é passageiro. O que a gente vai levar desse mundo? Nada. Então, a gente tem que investir em ganhar almas, porque Jesus está voltando. Então, eu peço a ajuda dos irmãos. E nós estamos precisando muito de açúcar e óleo, se vocês puderem ajudar a gente, que a gente vai semana que vem numa clínica, precisamos levar.
e também de higiene pessoal. E quem puder ajudar em doações, em dinheiro, a gente vai estar no final do culto recebendo também. Eu vou passar para o Mateus, que ele vai falar um versículo. Eu vou falar meio rápido, que nosso tempo já está curto. Quero deixar uma passagem em Colossenses 3, 12 ao 17. Para a igreja meditar depois. Revesti-vos, pois, como eleitores de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão e longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei-vos também. E sobre tudo isto, revesti-vos de caridade, que é o vínculo da perfeição, e a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo. Domine em vossos corações a sede e sede agradecidos. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E o mais importante, e o quanto fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Então, o que nós estamos fazendo é tudo para Deus. Vamos espalhar o amor de Deus, vamos perdoar, vamos estender a mão, porque apontar é fácil e estender a mão. Então, vamos perdoar e vamos ajudar a obra do Senhor. Não são só os moradores que precisam de ajuda, são muitas pessoas que não sabem de Deus ainda. Então, vamos trabalhar para fazer a obra de Deus. E esse tempo que esse tempo é tudo experiência, jamais a obra de Deus será um tempo perdido. Sim, nós iremos ganhar experiência. Se a gente pudesse, a gente ficava o dia todo fazendo isso, porque a gente gosta. Queremos agradecer também o pastor Dorival, que nos deu a oportunidade de estar falando aqui, e a gente pede a ajuda da igreja. Nós estaremos lá fora, se o pastor permitir, recebendo. Se alguém quiser doar, não pode ser 5, 10 reais, igual a Ana falou. E o principal versículo que todos conhecem, e o pastor Dorival já falou também hoje, é porque toda lei se cumpre numa só palavra, nesta: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Então, era esse trabalho lindo que a gente queria apresentar para vocês. E agradeço a oportunidade e as palmas saudam o Senhor. Amados, quando nós vemos de umas pessoas com certa idade, estamos vendo 2 jovens, que eles estão planejando a vida deles. E eu coloco minha mão no ministério deles, né? Vocês podem contribuir, devem ajudar, que eu sei quem são esses 2 jovens. E eu te falo uma coisa para você, Mateus. Você acredita que eu sou homem de Deus? Eu vou te dizer uma coisa para você nessa noite, que eu pude sentir, que Deus me falou. O teu ministério será tão grande quanto o teu amor que você tem por essas pessoas. Toma isso como prova para você. Viu? Será tão grande. Eu vi um amor tremendo no coração. Ana, estou falando dele, mas você também, filha, viu? Mas Deus mandou falar para você. Viu? Então acredita no ministério que Deus confiou em você. Que Deus abençoe vocês, viu? Conte com a gente, em nome de Jesus. Deus abençoe. Viu? Ajudem, irmãos, colaborem. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Não é que não deve fazer isso, mas o que a gente tem visto aí fora, e mesmo no seio da igreja, uma coisa que me entristece. Tem muitas pessoas, irmão, não quero criticar você, não. Não quero criticar, mas tem muitas pessoas que gastam muito mais com seu cãozinho de estimação do que com pessoas. Será que um cãozinho de estimação vale mais do que um ser humano? Eu quero deixar essa pergunta. Eu não estou menosprezando o teu cãozinho, não. Cuida do teu cãozinho, mas na mesma proporção,
ajude um ser humano na mesma proporção que você gasta com o seu cãozinho. Você pode gastar R$500 com o seu cãozinho, mas gasta R$500 também na vida de um ser humano, porque me perdoem falar, o ser humano vale muito mais do que um cãozinho, do que um gatinho de estimação. A alma do cãozinho e do gatinho se acaba por aqui mesmo, mas a alma de um ser humano, ela é eterna. Pode ir para o céu ou poderá ir para o inferno. Não me leve a mal, por favor. Aleluia.